Lembra, tá? Já falamos aqui um pouquinho disso, de circulação menor, tá? Já vem estudando, isso já fixou bem, imagina, tá? Que não vamos ter essa circulação menor, isso aqui seria o quê? Que artéria é essa aqui? Artéria pulmonar. Está saindo de onde? Do ventrículo direito. Então sai do ventrículo direito a artéria pulmonar. Por que ele é azul nos atlas? Porque uma artéria é a única artéria com sangue desoxigenado. Sim? Daí. Como? Nós duas não é venoso. Não é venoso, é desoxigenado, é uma artéria. Mas de aqui vamos ter que veia. A veia pulmonar, porque ela é vermelha porque sangue oxigenado. Então, o que seria a circulação pulmonar? Apesar de que nós temos um fluxo pulmonar, ele não é importante, né? Mas ele é fundamental porque vai perfundir, irrigar todo o parênquima pulmonar que estava dado através das artérias bronquiales. Falamos disso na última aula. Quando eu penso em circulação pulmonar, penso em quê? Penso na artéria pulmonar. Ou seja, Galton diz que o fluxo de sangue através dos pulmões. Sim? Já Gano, que tem a oportunidade de ler Gano, a parte de respiratório do Gano é bem gostoso de ler também, diz que o fluxo de sangue que passa já pela artéria pulmonar, tá? Constanzo, também, a gente não usa Gano e Constanzo como livro de base em fisiologia, porque não tem todos os tópicos, sim? Porque na biblioteca temos todos eles. Constanzo também bem gostoso de ler. E ele já diz que é o fluxo de sangue através dos pulmões, resultando do gasto cardíaco do ventrículo direito. Ou seja, é aquele sangue que vai ir até o pulmão, a circulação pulmonar, com o propósito, o objetivo da troca gasosa. Tá? Então, o que temos que lembrar? Que nós vamos ter um ingresso único, sim, dentro do pulmão através do ilho, sim, da via respiratória, das artérias e venas pulmonares através do ilho. A gente não vai se adentrar na parte de segmentação pulmonar, sim, você já viu a anatomia, mas lembrar que essa entrada, esse ingresso das artérias e a saída da vena pulmonar está praticamente na mesma altura do coração, ou seja, a altura do ilho pulmonar é mais ou menos a mesma altura do coração, sim ou não? Sim? Então, olha só, a entrada no ilho está praticamente, sim, a poucos centímetros dos ventrículos. Vamos ver depois. A artéria pulmonar é uma artéria com uma boa musculatura, não se compara à aorta, mas ela mantém pressões, sim? Qual é a pressão que nós vimos da artéria pulmonar? Lembra? Aqui vimos no cardio. Lembra das pressões? Sim. Da artéria pulmonar. Certo? Vamos ver aqui. Será assim para aurícula direita. Qual era a pressão? Não, pressão endostática. Você tem que lembrar para sempre isso aqui. Lembrem de conhecimento, sedimentar conhecimento. A gente acabou de sair de cardio. Cardio tem que lembrar para sempre. Não estamos vendo respiratório.
Então, lembre que esse conhecimento tem que ser experimental, porque vocês vão precisar dele. No resto da fisiologia, vão precisar dele muito, em fisiopato, vão precisar dele muito em clínica, sim? Então, a pressão na aurícula direita é zero. Por que zero? Ela recebe todo o retorno venoso. Sim? É a única cavidade do coração que a pressão tem que ser zero. Não tem resistência. Sim, exato. De 17 a 20. Boa. Então vamos fazer aqui, ó. Daqui vem, apesar que vem na cava superior e inferior, então vamos fazer assim só para demonstrar capilares periféricos, tá? No capilar periférico a pressão variava entre 17 até 20. Então vamos colocar aqui 17, 20 milímetros de mercúrio. A pressão no capilar periférico. Tinha exceções. Por exemplo, no capilar renal, era 64 milímetros de mercúrio, que vamos ver no próximo módulo. Sim? Mas em geral, a pressão periférica do capilar é mais ou menos 17. Sai com quanto da aorta? Com quanto sai a pressão da aorta? Qual é a pressão da aorta? Tem diastólica e sistólica ou tem uma pressão única? Qual é a pressão diastólica da aorta? Qual é a pressão? Meu Deus! 80. 80 é a pressão diastólica e a pressão sistólica 120. Você está confundindo com o PO2. Não falando de pressão hidrostática. Pressões. Né? Pressões. Eu sei, pode pegar. Acho que é a única. Essa é a pressão arterial. Ótimo. Então aqui sai da aorta. Então aqui qual é a pressão do ventrículo esquerdo? Vamos falar de pressões hidrostáticas. Qual é a pressão do ventrículo esquerdo? Qual é a pressão que ele tem que ter para se encher de sangue? Para se encher. Eu vou catar esse negócio aqui, vou dar um tuque na cabeça de cada um. Responde. Talvez a pressão melhora, né? Qual é a pressão do ventrículo esquerdo? Qual é? Pensem. 80? Façam trabalhar esses neurônios. Se o ventrículo tem que se encher de sangue, qual é a pressão que ele tem que ter? Qual é a pressão de diástole do ventrículo esquerdo? 120. 104. É igual o Chaves. Vai testando, vai. Ô, Duda! Eu não lembro, mas não Eu não lembro. Fica calado. eu não lembro. Mas não tem. Pense. Ele está em uma pressão maior. Sístole. Quais são as fases da sístole? Contração do ciclo cardíaco. Sístole. Contração. Isovolumétrica. Ejeção. E relaxação isovolumétrica. Para ejetar o sangue, para abrir a válvula aórtica, tinha que chegar a quanta pressão o ventrículo? Para abrir. Desesperou. Para abrir. O que faz abrir a válvula? Tem que exercer uma pressão maior para fazer a abertura. Né? Pressão maior aqui na. Não, o ventrículo vai fazer uma pressão para abrir. Se eu, Nossa, ó, escute aqui. Pensa, vocês não estão pensando. Não estão pensando. Se eu, não, pense, tem que levar isso aí na prática, tipo no sistema hidráulico, tem que levar na prática para entender. Se a porta abre para fora, e lá fora é um ducto cheio de sangue, de líquido, e eu tenho líquido aqui, e eu quero abrir a porta para fora, a pressão aqui tem que subir, e lá tem uma pressão lá
fora, eu tenho uma pressão mínima de 80. Como é que eu vou abrir a porta para fora? Só quando a minha pressão superar 80. Então, quando a pressão aqui for acima de 80, eu abro. Então, aqui no período de ejeção, aqui eu tenho que chegar a 80. E subir, eu tenho que chegar a 80 e subir até 120. Sim? Isso. Se só aqui cheguei a 80, para poder abrir a válvula e ejetar, e daí vou subir até 120, né? O que acontece quando chega a 120? Fecha. Não, vou abrir. Começa a cair a pressão, e quando chega de novo a 80, a mesma pressão como lá fora, a pressão vai ser maior que aqui dentro, isso vai fechar a válvula e entra no período de relatação. Agora, se aqui eu tive que chegar a 80, eu não posso partir de 80, vou partir de que pressão? Para eu encher de sangue? De zero. O ventrículo na diástole não tem que ter pressão. Como que eu vou encher uma coisa com pressão dentro? Como que eu vou encher? O ventrículo, se ele já tem pressão de 80, não tem como. Pensem, como que eu vou encher? Ele chegou a 80 depois de um exaustivo período de contração isovolumétrica. Ele passou pelo período de contração isovolumétrica para ir lá do chão até 80 sem abrir a válvula. Somente quando chegou a 80 que conseguiu abrir a sua válvula. Então a pressão diastólica do ventrículo nunca pode ser 80. Então, a pressão diastólica do ventrículo, o ventrículo tem que estar. Se eu tenho pressão no ventrículo em diástole, esse ventrículo não vai se encher de sangue, tá? Porque o que acontece quando tem hipertrófia ventricular, tá? Ou quando tem algum problema restritivo, que são patologias restritivas diastólicas, onde o ventrículo não consiga se relaxar, não consiga se dilatar para receber o sangue, tá? Então o ventrículo, para receber o sangue, tem que estar assim. Né? Pressão lá dentro, zero. Senão se ele estiver assim, né? Se ele estiver com pressão dentro, o sangue não vai entrar, certo? Então, no ventrículo esquerdo é praticamente zero, bem ao zero, a gente coloca zero, e o máximo vai ser 120, sim? A aorta tem uma pressão diastólica elevada porque ela tem uma coisa que nós estudamos muito, se chama resistência vascular, sim? O ventrículo não tem resistência, o ventrículo se dilata ao máximo, se enche de sangue e se contrai ao máximo. Agora a aorta não pode se relaxar ao máximo, não, a aorta tem que se manter contraída. Ela vai se expandir em cada pulso e volta. Se expande em cada pulso, quando vem aquele pulso de 120, cada vez que o coração se contrai, vem um pulso, sim? Pense que a aorta está se mantendo em 120, em 80, perdão, e vem um pulso de 120. Vem um pulso de 120. Essa diferença de 40 milímetros de mercúrio é a diferença de pressão de pulso. Tá? É o pulso que a gente sente quando coloca a mão numa artéria e sente a pulsação. Esse pulso é porque a artéria ela se mantém a 80 e ela tem complacência, ela se distende quando vem o pulso, mas ela tem muita elastância que faz que ela contraiga de novo. E ela mantém em 80. Estão entendendo? O que mantém em 80? O simpático, que é a resistência vascular, o tono vascular. Ótimo. E no ventrículo direito? Doutor, então quando o início do diástole, você vai ter uma pressão zero. E ela vai aumentando. Quando você tem a pressão 80, você inicia a sístole, vai até 120 depois da diminuir. Não, a sístole se inicia com o fecho com el cierre de las aurículas ventriculares. Aí começa o período de contração isovolumétrica. Aí começa a tua sístole.
Isso você deveria ter estudado em casa. Repasse assim com caderno, porque é normal, né? Na correria você vai lendo, você decora para a prova, mas repassem, tem que repassar. Então, você vai continuar lendo isso. Então, assístole. O que seria diástole? Diástole é engenhado. Não é relaxação, é engenhado. Na contração isovolumétrica vai de 0 a 80. Contração isovolumétrica. Todas as válvulas fechadas. Já vai criando a pressão. Não aparelho de pressão. Aumentando a pressão. Quando a pressão dentro chegou a 80 e superou os 80, vai abrir. A pressão lá fora é 80. Aqui a gente expulsa e continua a se contrair. É aquele período de 60 no potencial de ação. A fase 2 continua se contraindo. 120. Cai a pressão começa a cair, porque ele já está expulsando o sangue, né? Começa a perder força. Quando a pressão dentro do ventrículo começa a cair, desceu dos 80, a pressão da aorta é maior, porque no ventrículo isso vai empurrar o sangue para trás. Quando empurra o sangue para trás, o sangue fecha a válvula. E o sangue que volta para trás, porque a pressão na aorta vai ser maior, vai fechar. E vocês já viram que não só fecha a aorta, senão que entra o sangue nas coronárias. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O ventrículo relaxa, vai relaxando, o ventrículo vai se perfundindo, né? E depois abre, quando a válvula, quando a pressão dentro do ventrículo começa a cair. Quando cai o suficiente e fica menor a pressão no ventrículo do que na aurícula, abre a válvula auriculoventricular. Enquanto a pressão do ventrículo está elevada, a válvula auriculoventricular não vai se abrir. Esse momento necessariamente é 0. Tem que descer a 0, isso. Tem mais. Mas então, você disse, por exemplo, qual essa pressão no início da diástole, não é no início da diástole que é 0. Sim? Sim, porque senão não abre a válvula. Na verdade, esse momento. Não, porque a início da diástole é quando ele está expandindo. Que válvula tem que estar aberta? Só vai iniciar a diástole e abrir a válvula. Isso. E como vai abrir a válvula auriculoventricular? Pensa para mim. Nós vamos ver que aqui, a aurícula esquerda, a pressão é mais ou menos entre 3 e 5 milímetros de mercúrio. Não é 0. Então, a pressão do ventrículo tem que ser menor de 3 para abrir essa válvula para baixo. Se a pressão aqui estiver 5, essa válvula não abre, você entende? Porque abre para onde? Abre para baixo. Então, essa válvula aqui vai se abrir somente quando a pressão aqui cair por debaixo de 3, por exemplo. Você entende? Sim. Uma questão de física, uma porta, tá? Então, quanto que é a pressão diastólica do ventrículo? A gente fala 0, mas na verdade tem que ser menor de 3. Quando chega a menos de 3, aí já depende da pressão da aurícula esquerda. Estão entendendo? Ou seja, quando começa a diástole? Quando a pressão interna do ventrículo fica menor que a pressão da aurícula esquerda. Se minha aurícula esquerda tem 5, aqui vai começar a diástole quando chegar a 4. Se a pressão da aurícula esquerda é 3, aqui vai começar a diástole quando chegar a 4. Estão entendendo? Sim. Quando ficar menor aqui, porque se não fica menor aqui a pressão, a válvula não abre e o sangue não vai entrar. Tá? Agora, no ventrículo direito, a pressão tem que chegar a 0, porque na aurícula direita a pressão é 0. A gente fala 0, mas na verdade é próxima a 0. A pressão aqui é mais baixa. A pressão é qual? O quê? Ventrículo direito. E com isso claro. Qual é a pressão do ventrículo direito? Sempre, né? Tem que enxergar o sangue. Para que pueda entrar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo, la aurícula derecha tiene que tener una presión mayor que 0.
aqui o sangue está entrando constantemente e a aurícula está constantemente passando o sangue para baixo. A aurícula é só uma passagem. Então ela não maneja as pressões, praticamente. Tá? Então a pressão dela tem que ser sempre baixa para assegurar o retorno venoso. Se a pressão aqui aumenta, aí o retorno venoso para. Porque a pressão periférica já é baixa. Então vocês devem ter uma diferença de pressão para o sangue retornar. Você entende? Então a pressão no ventrículo direito oscila entre 23 e 25 milímetros de mercúrio. São pressões bem mais baixas. Tá? Bom, lembre de sempre dar uma revisada no diagrama de Wiggers, que é aquele diagraminha que a gente via que tinha pressões, tinha diástole, né? Tinha o eletrocardiograma, que é uma combinação, tinha até os ruídos cardíacos, também na combinação. Bom, então que característica tem esse vaso pulmonar? Esses vasos pulmonares são muito distensivos, sim? Ele tem uma grande complacência. Lembre que foi? Valores? Aí você já vai adentrando isso, fique tranquilo. Então, os vasos pulmonares são muito complacentes. Lembre que complacência e capacitância é praticamente o mesmo. A complacência é quanto ele se estica e a capacitância é quanto cabe. Não é a mesma coisa. Eu estou falando da capacidade desse vaso sanguíneo de suportar grandes volumes. Sim? Então, ele tem grande complacência, grande capacitância. Sim? Em geral, 90% do sangue total está dentro dos pulmões. Então, como que são as pressões? Tá? E vamos tentar fixar isso aqui. A pressão do ventrículo direito, como eu falei antes, é 0, porque ele tem uma pressão diastólica baixa, e vai até 25 milímetros de mercúrio, que é uma pressão normal. Dali vai sair, a gente não fez aqui ainda, da artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai ir até o pulmão, ela vai ter uma pressão sistólica que vai ser a mesma, que é a pressão de sístole do ventrículo, 25, porém vai ter uma pressão diastólica mais baixa, que vai ser de 8 milímetros de mercúrio. Por que a pressão da artéria pulmonar é mais baixa? Porque nós vamos ver agora que os capilares pulmonares, eles mantêm pressões mais baixas também, tá? Olha a diferença do capilar sistêmico e a diferença do capilar pulmonar. A gente já falou isso quando conversamos na aula passada sobre aquele fenômeno de adição de sangue venosa. Lembra? O sistema pulmonar? Que o sangue passava do sistema bronquial para o sistema pulmonar, porque tinha uma diferença na pressão hidrostática. Sim? Então, olha só. Do ventrículo direito vai sair uma pressão sistólica de 25 aproximadamente, e a artéria pulmonar, como é uma artéria, ela tem que ter um tono, tá? Um tono vascular. As artérias nunca vão ter pressão de 0, tá? A artéria sempre mantém um estado de semicontração, que é o tono vascular que vai delimitar essa pressão diastólica. Então, nós vamos ver que a média da pulmonar é mais ou menos 15. Então, seria 8,25. Aí chega no pulmão e no capilar pulmonar vai ser de 7, 8 milímetros de mercúrio. Daqui vai sair a vena pulmonar, né? E lembre que a pressão vai ir caindo até chegar numa pressão de 3, 5 na aurícula. A pressão da aurícula é sempre 3, 4 milímetros de mercúrio a menos que no capilar pulmonar, tá? Isso é importante entender, saber por quê? Porque eu consigo medir a pressão, por exemplo, do capilar pulmonar, mas não consigo medir a pressão da aurícula esquerda. Só que se eu meço do capilar pulmonar, eu sei que a aurícula tem mais ou menos 3, 4 milímetros de mercúrio
Amém. Tá? Consigo fazer medição indireta. Você entendeu isso aqui? Ótimo. Então, olhem só a diferença da curva, esse é o diagrama do Guyton, né? O gráfico. Aqui dá para ver super bem a diferença da curva de pressão da aorta, tá? São curvas de pressão elevada, né? De 80 a 120, e a diferença da artéria pulmonar. Qual é que vai descer aqui? Em que espaço no ventrículo direito, tá? Então, olha só, o ventrículo direito vai descer sempre, lembra que eu falei, não é que desce no zero, mas ele desce muito próximo a zero, e a artéria pulmonar vai manter uma pressão diastólica mais ou menos de 8, subir a 25, dessa 8 sobe a 25, dessa 8. Sim? Vamos se passar. Então, olha só como que são as pressões. Isso aqui é importante entender na prática, na clínica, principalmente que vai fazer plantão de emergência, o que vai fazer intensivismo, o que vai fazer anestesia. São os pulsos, tá? Cada sístole e diástole, sístole e diástole, enquanto a artéria pulmonar vai se bifurcando e vai chegando no capilar, essa diferença entre a sístole e a diástole vai caindo, vai ficando menor, até chegar na pressão pulmonar, que na pressão pulmonar é mais ou menos entre 7 e 8, e a aurícula esquerda, como eu falei, tem uns 3, 4 milímetros de mercúrio a menos. Tá? Então, na aurícula esquerda, aqui teria mais ou menos 3 milímetros de mercúrio, que a gente conversou aqui. Sim? Ok? É fácil de entender isso. Só lembrar o circuito. Tá? Então, olha só, isso aqui só para mostrar para vocês a diferença que tem entre o capilar pulmonar. Qual é a pressão no capilar pulmonar? 7 milímetros de mercúrio, 7 versus o que eu falei aqui, né? 17. Mais ou menos até 20 no capilar sistêmico. Então, existe uma grande diferença, e mais do que o dobro, a pressão hidrostática do capilar periférico em comparação ao capilar pulmonar. E por que isso é importante? Tá? Por que isso é importante? É? Essa aí não tem um slide não. Não tá não? Tá bom, mas não precisa ficar louca procurando. Não tá, tira uma foto, anota. Mas o que a gente está falando é isso aqui. Tá? Não precisa, é o mesmo que eu desenhei aqui. Sim? Ou seja, eu vou ter sempre uma diferença entre o capilar periférico, que tem pressões maiores, e o capilar pulmonar, que tem pressões menores. No pulmão, eu vou manejar sempre pressões baixas, tá? E isso é importante para ter uma adequada ventilação, um adequado intercâmbio gasoso. Isso aqui só relembrar que nós conversamos semana passada, sim? Nós vamos ter o sistema da artéria, capilar pulmonar, vena pulmonar, e vamos ter esse sistema das artérias bronquiais, ou ali que parece broncopulmonares, que são as que vão perfundir o interstício, sim? Lembra que eu contei para vocês que entre esse sistema broncopulmonar e da artéria pulmonar, ou das bronquiais pulmonares, tem pequenas anastomoses, tá? E isso aí vai gerar como esse sistema venoso, capilar, tem pressões hidrostáticas maiores, tá? Vai criar um fluxo do sistema bronquial para o sistema pulmonar. Isso vai adicionar sangue venoso, que vai fazer cair a PO2 de 104 para 95. Bom, como está regulado esse fluxo sanguíneo? Já vamos ver. Esse fluxo sanguíneo está regulado a partir de modificação do tono, ou seja, vasoconstrição, vasodilatação. Isso aqui já vimos em circulatório. Só que aqui, no caso do fluxo pulmonar, acontece o contrário do que aconteceria na parte sistêmica. Ou seja,
Se eu estou com uma situação de hipóxia tisular, o que vai acontecer de forma sintética? Se está faltando oxigênio no músculo, por exemplo, o que acontece com o vaso sanguíneo desse músculo, desse tecido? Ele vasodilata, né? Para quê? Para aumentar o fluxo e melhorar o aporte do oxigênio. Agora, no caso do pulmão, sim? Quando existe uma hipóxia, acontece o contrário, que uma vasoconstrição intensa. Essa vasoconstrição é o contrário do que aconteceria num órgão, num tecido pontual. E por que acontece isso? Por que acontece vasoconstrição? Para poder redistribuir o fluxo. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um grande reservatório de sangue no pulmão. Quando, vamos fazer de conta, tem uma hemorragia, um acidente, sim? A tentativa localmente, na área de injúria, a tentativa de vasoconstrição, mas perifericamente os órgãos que vão precisar de oxigênio, como o cérebro, vai vasodilatar. O que acontece no pulmão? Vasoconstrição hipóxica, ou seja, ele vai tentar vasocontrair para tentar redistribuir fluxo para áreas que tem que precisar. A sua vez, isso aqui vai elevar o fluxo sanguíneo, vai aumentar o fluxo sanguíneo, que vai também aumentar a quantidade, ou seja, a frequência de passagem do sangue pelo pulmão com maior captação de oxigênio. Sim? A sua vez, existem outras substâncias, outras situações que podem alterar o fluxo sanguíneo no pulmão, tá? Como por exemplo, isso aqui acontece em que situações? Na inflamação, tá? Então, nos processos inflamatórios, vamos ter processos inflamatórios mediados pelo tromboxano A2. Isso aqui já falamos, lembra? Nos falamos de plaquetas. O que fazia o tromboxano A2? Ele ativava a leucocito, mas por forma ele é vasoconstritor, porque ele age na hemostásia. Então, o que fazia o tromboxano A2? Ele era vasoconstritor e estimulava a adesão plaquetária, lembra? Então, quando eu tenho lesão vascular, sim, vou iniciar um processo inflamatório e dentro desse processo inflamatório, essas células vão liberar, principalmente as endoteliais, vão liberar tromboxano A2, que tem um efeito vasoconstritor e ativação, que estimula, lembra? Ativação e adesão plaquetária. Vimos na aula de coagulação. Outras substâncias, como por exemplo as ciclinas, também liberadas pelas células endoteliais, já tem efeito vasodilatador, tá? Esse efeito vasodilatador, como a histamina também, para que é? É para aumentar a migração de células inflamatórias até o sítio, né, da inflamação. Tá? Isso aí aumenta, vasodilata, aumenta a permeabilidade capilar, sim? Aí eu tenho maior fluxo de células inflamatórias até o sítio de inflamação, daí para começar todo o processo inflamatório. Bom, e o que eu tenho que entender então desse fluxo? Ótimo, eu entendi então que eu vou ter grandes modificações no fluxo sanguíneo no processo de hipóxia sintética. E pelo fato de eu ter muito sangue acumulado, por assim dizer, toda a vascularização pulmonar serve como reservatório sanguíneo. Quando tem uma hipóxia periférica, ele vai vasocontrair e redistribuir. A sua vez, situações pontuais de inflamação também possam ter certo grau de vasoconstrição, vasodilatação. Acontece na inflamação sintética. Agora, o que acontece com a relação do fluxo sanguíneo com a pressão de ar no alveolo? Isso aqui faz, e quem estudou muito isso aqui é Vest. Vest é um cara, neurofisiólogo, médico, pneumologista. Ele fez todos os padrões, ele que descreveu todos os padrões respiratórios. Ele é o pai da fisiologia respiratória, tá? Quem vai fazer fisioterapia de reabilitação cardiorrespiratória estuda o livro de Vest, que vai fazer toda a parte de estudos respiratórios para ventilação estuda de Vest, tá? E ele descreveu
que é gravidade? Uma pergunta fácil. É porque eu falei efeito gravitacional. O que é gravidade? Ela falou é morno. Ela falou que é a força que nos puxa para baixo. Isso, não tem um ímã no centro da Terra que nos atrai. E essa era a versão de Newton, né, antiga, que foi rebatida, né? Mas inicialmente tinha essa crença antiga que deve ter um ímã no centro da Terra que nos atrai, mas isso foi mudado, né? Depois, durante os estudos. E é a pressão atmosférica que nos empurra para baixo. Isso que vimos quando falamos de pressões. Então, se eu estou no nível do mar e eu vou no pico de uma montanha, faço assim na neve na montanha, e aqui tem o mar, a atmosfera daqui é uma e a atmosfera daqui é outra. A pressão atmosférica aqui é enorme. Se eu levar uma balança portátil, onde que eu vou ter maior peso ou menor peso? Aqui vou pesar mais do que aqui. Se eu vou levar a minha balancinha, meu peso aqui em cima, meu peso vai ser menor. Por quê? Porque a pressão da atmosfera, a que me empurra para baixo aqui, é menor. Tá? Então, o que é gravidade? É aquela força da pressão atmosférica que empurra para baixo. Mas empurra o quê? Tudo que tem densidade. Isso. E o ar? O ar é empurrado para baixo ou o ar sobe? O ar sobe. Tá? Então, o ar tem tendência a subir e tudo que tem massa tem tendência a descer. Então, se eu pego, por isso que eu pedi para encher a garrafinha d'água, se eu pego uma garrafa d'água, o ar vai se posicionar sempre. Sempre? Sim, né? É óbvio, sempre. Sempre. A não ser que eu vou no espaço e ali vai ficar tudo flutuando, né? Na gravidade é zero. Mas o ar vai ficar em cima e o líquido vai ficar embaixo. E se eu fizer aqui? O ar vai ficar em cima e o líquido embaixo. E se eu plantar bananeira? Aí vai ficar embaixo. Isso mesmo acontece com o nosso pulmão. Nos nossos pulmões acontece a mesma coisa. Nós temos áreas diferentes, conforme a relação entre o alvéolo, né? O alvéolo dentro do alvéolo é cheio de ar e os capilares que estão ao redor do alvéolo. Então, o que acontece com essa relação? Vês? Super. Ele descreveu três áreas. Existem outras áreas que foi descrita por Hughes, que são estado patológico, como áreas de derrame pleural, né, que seria um quarto setor. Mas em situações fisiológicas normais, nós temos três áreas. E entre essas três áreas, entre a parte superior e a parte inferior, falando de uma pessoa que está em bipedestação, que está de pé, né? Entre a parte superior e a parte inferior, nós vamos ter uma diferença de pressão de 23 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque eu vou ter 15 milímetros de mercúrio em cima e menos 8 embaixo, tá? Ou seja, essa diferença de pressão entre a parte inferior e a superior é bastante, né? 23 milímetros de mercúrio é muito. Então, a pressão da artéria pulmonar na porção mais elevada é 15, menor que a pressão da artéria pulmonar a nível do coração, tá? Como seria isso aqui? Em cima, para entender, em cima, o que acontece com o líquido em cima? Ele tende sempre a descer. Então, o que acontece com a pressão hidrostática na região superior? A pressão hidrostática da região superior vai ser maior ou menor que embaixo? Menor. A pressão hidrostática aqui é muito menor, tá? E a pressão hidrostática aqui é muito maior. E o que acontece com o ar, com o alvéolo? A
pressão dentro do alveolo, intra-alveolar, aqui vai ser maior ou menor que aqui? Aqui vai ser maior. E a pressão dentro do alveolo? Não, a pressão dentro do alveolo aqui vai ser maior. Porque o ar sobe. E a pressão dentro do alveolo aqui vai ser menor. Então aqui nós vamos ter, eu que tenta fazer o desenho, trouxe o mesmo de Guyton, né? Mas aqui, o que aqui vai ter? Nós vamos ter um alveolo com uma pressão intra-alveolar grande e capilares que estão ao redor desses alveolos com uma pressão hidrostática baixa, fraquinha, tá? Como diz ali, 15 milímetros de mercúrio menos. Então, o que acontece com essa pressão? Se eu tenho um alveolo, os alveolos, tá? Pensa a tua mão, Dudu. Se eu tenho os alveolos aqui no meio, um alveolo, outro alveolo, e a pressão dos alveolos é muito intensa, essa pressão intra-alveolar intensa e a pressão hidrostática baixa vai colapsar todos os capilares. Ou seja, nessas áreas, ali em cima, obrigada, Dudu. Nessas áreas aqui em cima, eu não tenho fluxo sanguíneo. Não tem fluxo sanguíneo. O que acontece aqui no meio? Aqui no meio, imagine que a pressão alveolar é menor do que aqui e a pressão hidrostática é a mesma da pressão de entrada da artéria pulmonar. Essa pressão hidrostática de entrada da artéria pulmonar, por estar na mesma altura da artéria, vai ter flutuação sistólica e diastólica. A pressão hidrostática aqui vai ser intensa, aqui ainda sim, ainda é forte, não tanto quanto aqui, mas aqui ainda vai ser vencida essa pressão intra-alveolar somente no período de sístole, sim? Então, quando tem a sístole, quando se eleva a pressão sistólica, vai ter um bom fluxo pulmonar e na diástole, que a pressão hidrostática cai, porque ainda temos uma boa pressão intra-alveolar, o fluxo se interrompe. Aqui eu vou ter fluxo sanguíneo, sim, porém vai ser um fluxo sanguíneo discontínuo ou flutuante, ou seja, vai ter fluxo somente na sístole e na diástole não. E o que acontece aqui embaixo? O alveolo está aberto? Tá, porém a pressão alveolar é baixa, sim? É baixa. E o que acontece com o fluxo sanguíneo aqui? Vai ter flutuação, vai variar entre a cintura e a diástole? Não, tá? A pressão hidrostática aqui vai ser elevada e o fluxo aqui vai ser contínuo. E é isso mesmo que Bess descreveu, tá? Uma zona 1 com fluxo sanguíneo interrompido. Ou seja, aqui tem ventilação, o alveolo está cheio assim, fugindo de ar, porém sem fluxo sanguíneo. Não tem fluxo sanguíneo. Ah, mas na sístole? Não, tá? A pressão intra-alveolar é tão elevada que não vai permitir o fluxo sanguíneo. Vai colapsar os capilares ao redor e não vamos ter fluxo sanguíneo. Na zona 2, na diástole a pressão arterial cai e o capilar se colapsa. Porém, na sístole tem fluxo. Aqui, na zona 2, e na zona de fluxo intermitente. Sim? E na zona 3, bom, na zona 3, a pressão arterial, a pressão do capilar é maior, bem mais elevada em comparação à pressão intra-alveolar. Aqui vou ter um fluxo contínuo. A ventilação vai ser menor, mas o fluxo é contínuo. Então eu pergunto para vocês, em que zona tem troca gaseosa? Na 2 tem troca gaseosa? Também, tá? Vai ter fluxo somente durante a sístole. E onde não tem troca gaseosa? Na zona 1. Então, na zona 1 é uma área sem troca gaseosa. Troca gaseosa vamos ter somente na zona 2 e na zona 3. Você entende? Mas isso aí vai acontecer quando? Quando eu estou de pé, ou seja, neste momento
vórtices estão sem fluxo sanguíneo e eu não estou fazendo troca gaseosa. Mas, depois do almoço, você volta a deitar depois do almoço. Eu vou dormir, deito. O que acontece com as minhas áreas? Essa aqui continua sendo zona 1? Sim. Isso aqui continua sendo zona 2? Sim. Isso aqui continua sendo zona 3? Sim. Então, se eu deitar assim, a parte superior vai ser zona 1, do meio zona 2, as costas zona 3. Eu gosto de dormir barriga para baixo. Daí, viro. Aí, você não se vira na cama quando dorme? Aí, o que acontece? A zona 1 virou. Era aqui, agora a zona 1 vai ser aqui, zona 2, zona 3. Vocês perceberam que a zona 2 sempre no meio. Por quê? É a região do íleo. O íleo pulmonar está sempre no meio, tanto assim, quanto assim, quanto assim, tá? O íleo não vai mudar. E se eu vou plantar bananeira? Vou ficar lá, 1 hora cabeça para baixo. A zona 2 sempre vai ser a zona 2, porém, vou mudar a 1 pela vez. Você entende isso? Então, essas áreas de fluxo vão mudando o tempo inteiro, tá? O tempo todo eu mudo e eu vou fazendo tipo um rodízio dos meus alvéolos. Então, quantas horas eu fico dormindo? Umas 8 horas, ideal? 8 horas, né? Exato. Imaginem só. Mas isso aí eu vou fazer em qualquer paciente hospitalizado? Não. Inflamação, na verdade. Inflamação. Então, o que acontece com inflamação? Tem edema. Imagina essa área, o paciente está deitado assim, né? Imagina essa área aqui, uma pressão hidrostática aumentada. Imagina inflamado ainda. Inflamação, edema. O que acontece com os alvéolos aqui? Chega uma hora que esses alvéolos, que deveriam ser os melhor perfundidos, onde eu deveria ter a melhor troca gaseosa, pelo aumento, pelo edema, né, pela inflamação, esse interstício começa a se encher de líquido, esses alvéolos começam a se encher de líquido também. Aí você vai lá ver os valores e a PO2 do paciente começa a cair, né? Aí é feito o quê? A pronação. Você muda ele de lugar. Então, esses alvéolos que estavam limpinhos, sequinhos, bota ele para funcionar, tá? E essa área que está edematizada, cheia de líquido, você deixa descansar para ir diminuindo o processo inflamatório. O problema é que se eu deixar aqui muito tempo, esse edema, essa inflamação começa a causar o quê? Áreas de fibrose, né? Exato. Então, isso aí é feito para evitar a fibrose, para evitar o dano permanente respiratório. Então, o paciente era pronado. Só que a pronação é feita somente em pacientes que têm doenças inflamatórias pulmonares. Inflamatórias pulmonares agudas. E a pronação, esse processo de pronação no paciente acamado é muito difícil. É muito difícil. Sim? Essa é uma equipe. Geralmente, o problema do Covid era que tinha pouco pessoal, né, trabalhando, e aí todos os enfermeiros, fisioterapeutas, médicos que estavam no plantão tinham que correr para virar o paciente, porque um segura o tubo, outro segura o catéter, outro segura... Sim, esse processo de pronar o paciente é muito complexo, muito difícil. Quantas vezes se arrancaram o tubo, o catéter, né, na hora de pronar o paciente? É? Sim. Então é muito complexo, muito complexo. Então, olha só, quando eu vou ver um raio-x do paciente de pé, no raio-x do paciente deitado, eu consigo ver as zonas? Não, né? Só se for lateral, que aí eu vou ver zona 1, zona 2, zona 3. Mas eu consigo individualizar as zonas no raio-x
no paciente de pé, vocês vão ver sempre a parte superior mais preta. Por que está pretinho? Tem ar. Isso, tem muito ar e a radiação atravessa o ar e por isso que você vê preto. Quanto mais densidade, quanto maior a densidade do tecido, mais esbranquiçado, né? Porque mais ele vai freando, né? Vai captando, absorvendo a radiação. Então toda a área da silhueta você vê branca, cheia de líquido, cajado da aorta, tá? Aqui tem o diafragma. Então aqui que você consiga ver. Geralmente a região do ilho, tá? Você sabe diferenciar que a face área 2 seria a região do ilho pulmonar. Aí você vê aquela tramadinha, né, do ilho. Ali você sabe que já está na área 2. E a zona 4, então, é sempre patológica, tá? Quando que eu vou ver a zona 4? Quando tem intrasudados. Se é o caso do derrame pleural, sim? Quando tem líquido acumulado ali, você tem a zona 1, 2 e 3 e a área do líquido seria a zona 4. A 3 seria embaixo. A trama vascular é mais intensa. Tá? Você vai ver trama vascular, que é aquele esbranquiçadinho. Sim? É sempre mais pretinho em cima, no meio tem o ilho, você consegue diferenciar bem, né? E embaixo mais esfumadinho, esbranquiçado. Porque ali tem fluxo contínuo. Sim? Isso aqui só para lembrar, tá? Só para lembrar, porque aqui a gente falou que existe intrasudado, então temos uma bomba linfática, tá? Uma bomba linfática que é sempre negativa, -4, -5, que o que vai filtrar e vai ficar tirando, tá? Tirando constantemente o líquido, não só entre as duas pleuras, criando pressão negativa ou vácuo, sino também do interstício. Lembre que sempre o sistema linfático é uma pressão negativa, que vai drenar não só líquidos, sino também células grandes, macrófagos, proteínas, tá? Para evitar o quê? Para evitar a acumulação de líquido dentro do interstício. Aqui seria o capilar, aqui o alvéolo, aqui a tensão superficial, né? E aqui a bomba linfática sempre drenando. Para que é importante a circulação pulmonar? Tem várias aplicações clínicas, sim? Tem várias formas, se utiliza principalmente no paciente crítico, tá? Importante a avaliação das pressões pulmonares do paciente crítico. Essas avaliações, hoje, alguns hospitais já contam com método de medição de pressões pulmonares por impedância, eu acho que se chama aparelho do Stalin. Mas, na maioria dos lugares, se utiliza um catéter para medir pressões pulmonares, que se chama catéter de Swan-Ganz. Tá? Devem ter visto. Ouvido falar? Não. O catéter de Swan-Ganz se utiliza no paciente crítico, tá? No paciente que tem que ser monitorizado. Não se coloca em qualquer paciente que vai para a UTI, tá? Somente paciente crítico vão ter catéter de Swan-Ganz. Um era Swan e outro Ganz. Devem ter feito par ou ímpar para ver qual nome é o primeiro, né? Pois sempre o primeiro nome é o mais importante. Esse catéter, inicialmente, foi feito somente para medir pressões pulmonares, tá? Hoje em dia, é um catéter que se utiliza para medição de pressões e também para aplicar medicamento. Vocês vão ver que, dependendo do volume na luz, você tem várias vias, tá? Tem a via do balão para insuflar, de medir pressão, mas você também tem várias outras para fazer extração de sangue, para aplicar medicamentos, sim? Esse aqui vai conectado no mesmo monitor do paciente que faz monitoramento do eletro, tá? Das pressões de gases, e esse aqui vai monitorar as pressões. Ele é colocado
na UTI, na própria UTI, geralmente o médico intensivista que coloca, e se o médico intensivista não tiver treinamento, é o cirurgião de tórax, tá? Que vai colocar. Ele se coloca por onde? Você tem que chegar. Por onde que eu vou colocar o catéter? Eu tenho que chegar aqui, no capilar pulmonar. Pensa, então eu tenho que chegar aqui, no capilar pulmonar. Eu falei que o catéter te mede a pressão pulmonar. Então, como que eu vou ir? Eu vou ir pela aorta? Não, eu vou ir pelo sistema da artéria pulmonar. Então, eu vou achar um sistema de chegar, uma forma de chegar na artéria pulmonar. Como que eu chego na artéria pulmonar? Eu vou punçar a artéria pulmonar? Não, né? Então, fica mais fácil punçar uma veia que me faça chegar na aurícula direita, tipo jugular, subclávia, sim? No pescocinho, que está perto ou não? Não está perto? Daí eu vou descer na aurícula direita, depois eu vou passar no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito, perdão. Ele vai entrar com uma saída da entrada da aurícula e a saída do ventrículo está na mesma altura. Geralmente aqui entra, vai até o fundo, sobe o catéter e vai sair por onde? Pela artéria pulmonar e vou ir até chegar no capilar pulmonar. É fácil colocar esse catéter? Não, é difícil, tá? E eu mesmo nunca coloquei e nem quero que eu faça. Como que vai chegar no pulmão, por via oral? Ah, pela... Não, mas como não tem que transpassar o alvéolo, não tem como. Você tem a membrana respiratória? É? Depende. Você só vai ver na UTI, geral ou na UTI coronariana e no paciente crítico. Se você vê paciente com um catéter amarelo acima do pescoço, é catéter Swan-Ganz. Como vai ser usado isso? Só para monitoramento, né? Que paciente vai ser? Para o paciente crítico, o paciente que entra em choque. O paciente chocado, choque cardiogênico, vai ter o catéter, tá? Então não é qualquer paciente de UTI que vai ter catéter Swan-Ganz, não faz sentido. Então quando o catéter é colocado, olhem aqui. Isso aqui foi colocado provavelmente na subclávia, na cava, dá a volta, saiu pela artéria pulmonar e chegou até o capilar pulmonar. Você entende? No caso aqui eu não tenho zonas 1, 2, 3, como aqui, porque o paciente está deitado. Então, olha só que legal. Que legal, porque se vocês estão alguma vez na UTI e você escuta falar que vão colocar um catéter Swan-Ganz, vão lá olhar. Porque antes de colocar o catéter, ele já conecta no monitor. No monitor você já começa a ver a pressão, tá? O catéter entra pela cava, vamos fazer de conta na jugular ou na subclávia, e vocês vão ver que tipo de pressão. Pressões baixinhas. Chegou na aurícula direita e você vê que aquela pressão está ali próxima a zero. O intensivista vai fazendo evoluir, vai introduzindo o catéter e você vê no monitor que as pressões começam a subir de 0 para 25, 0 para 25. De repente, ele vai continuar introduzindo, de repente as pressões continuam a 25, mas ficam ali, 8, 25, 8, 25. Ali eu sei que eu estou onde? Na artéria pulmonar. Que legal, estou na artéria pulmonar. E lembra aquele desenho que eu mostrei, que a sistólica e a diastólica começam a diminuir a diferença até chegar numa pressão praticamente sem diferença entre sistólica e diastólica, em torno de 7.
eu continuo colocando o catéter até que o catéter não vá mais. Não vai mais. Ali eu vou insuflar o balão e deixar o catéter para medir pressão. Essa pressão se chama pressão de enclavamento. Tá? Pressão de enclavamento, porque onde o catéter chegou no máximo. Sim? Então ali no monitor, tem monitores mais modernos já, né? Do que isso. Mas ali mesmo vocês vão ir vendo, fazendo monitoramento, o mesmo monitor tem a conexão para o catéter de sua casa. Às vezes você vê o paciente e você não sabe que tem um catéter. Às vezes dá ruim. Tipo, na hora que entrou aqui, entrou da subclave, da jugular, a aurícula direita, quando desceu aqui para subir e sair pela pulmonar, fez um nó. Aí o paciente teve que ir à cirurgia para tirar o nó do catéter para ver se entrou direito. É? Já não estava bom, daí piorou. Já pensou que isso aconteceu? Então, assim, tem suas complicações, mas em geral, o catéter, vamos ver ali, o catéter esfangado, é um catéter que vocês vão ver sempre no paciente crítico, grave, sim? É um método barato de medição, porque hoje em dia não tem muito caro. O catéter não se troca, o mesmo catéter que você coloca no início, você deixa até não precisar mais. Então, sempre que vocês entram no TI, olhem no pescocinho dos pacientes. Quando você vê sair um amarelinho, é o de esfangado. Fica parecido. Isso, exato. Esse aqui. Não, tu vai acompanhando aqui no monitor. Aí vai aprendendo a pressão pulmonar. Ah, sim. É feito por endoscopia. É aquele raio-x portátil. Para ver se está bem posicionado. Sempre tem que verificar com raio-x. Esse aqui é o paciente em prono, que a gente estava conversando, tá? Paciente em prono, vocês vão ver a única diferença com o paciente em posição dorsal é a posição mesmo, porque os eletrodos que estavam na frente são colocados nas costas, exato, tudo vai trocado tipo em espelho, sim? O pacientinho em prono, vocês vão ver sempre, se é um paciente grave, se um paciente da época do Covid, ele com um catéter esfangado. Às vezes você não sabe o que é. Então agora que você vai no TI, quando você vê um amarelinho saindo, já sabem que é esfangado, tá bom? Às vezes tem dois amarelinhos saindo, mas lembre que o que sai daqui não é catéter esfangado, é a sonda, tá? Geralmente também é amarelo. Mas o único catéter amarelo, aí vamos lá em outro país, vamos lá para a Europa, eles são sempre da mesma cor, tá? Sempre são iguais. Bom, enquanto a pronação do paciente, lembrando que essa prono é feita somente, tá? Para você não ir lá questionar não tem, é somente no paciente com doença inflamatória respiratória, pulmonar, tá? O paciente que está no TI por um outro tipo de transtorno, por outro tipo de alteração metabólica, qualquer outro tipo de problema que não seja pulmonar, não precisa fazer essa pronação, essa rotação, tá? Se ele está oxigenando bem, a PO2 dele está ótima, precisa mudar a motora? Não, ela vai ficar mexendo, ainda com risco de arrancar o tubo, arrancar o catéter. Tá certo? Então, só para vocês verem que os mesmos eletrodos são colocados na região posterior. Bom,